era muito comum que esse escravo se convertesse, e agora que ele tem a Bíblia na mão, e agora que ele tem Cristo, ele querer fugir da escravidão. Ele querer viver essa vida cristã de liberdade. Ele querer... E o que estava acontecendo nessa igreja? Paulo sabia que isso ia acontecer. O escravo que se convertia, preste atenção, ele começava a bater de frente com o seu senhor. Vamos simular uma situação. Eu me converti, eu estou aprendendo Bíblia e agora eu começo a discutir com o meu senhor porque eu não concordo com as práticas dele. E Paulo vai pedir algo. Vocês que são escravos e que fazem parte da congregação, Timóteo, ensina a eles a mostrarem com a prática deles o que é ser um cristão. Lembra que eu falei para vocês que escravidão não tem a ver com etnia? Muitos eram doutores, muitos eram músicos, muitos eram governantes, né? Não tem pessoas formadas. Quando eles se convertiam, Paulo, olha o que Paulo falou para Timóteo, pede para essas pessoas conquistarem o coração dos seus senhores. Porque Paulo sabia que existia uma forma de fazer com que existisse amizade entre o senhor e o escravo. Paulo fala o seguinte: honra ele, trabalha o melhor que você puder, seja honesto, seja educado. Por quê? Porque ele vai falar bem, ele vai pensar assim, essa nova religião, esse cristão, cara, é uma pessoa diferente. Ele não é como os outros escravos. Ele é educado, ele é obediente, ele trabalha corretamente, ele faz o que tem que ser feito, ele trata todo mundo com respeito. Qual é o apelo de Paulo? Vamos mostrar o que é ser um cristão. Lembra que eu falei para vocês que muitos senhores tornavam-se amigos dos seus escravos e até eles libertavam eles, e aqueles que não eram libertos, eles tinham vida boa. Pra vocês terem uma noção, esses escravos, por exemplo, um escravo que era professor, ele, para não morrer, estava muito endividado, se tornou escravo, ele passava mais tempo com as crianças do seu senhor do que o próprio senhor. Então, muitas das vezes, as crianças cresciam tratando aquele professor, aquela professora, aquela governanta, aquela doméstica, como alguém que eles amavam demais. E aqueles evangélicos da época poderiam, então, pregar o evangelho para aquela casa, porque eles têm abertura dentro dos lares. Então, Paulo sabia que se os evangélicos que eram escravos pudessem pregar o evangelho através da sua postura, da sua conduta, os senhores poderiam ser alcançados e essa mentalidade de escravidão poderia deixar de existir. Vocês estão entendendo? Então, o conselho de Paulo foi: cuidado para que você na igreja não seja uma coisa, e quando chegar no teu ambiente de trabalho, você seja outra pessoa, então todo mundo vai começar a blasfemar o nome de Deus. Pastor, como é que você traz isso para os dias de hoje? Vamos trazer para o ambiente de trabalho? A grande pergunta que a gente tem que se fazer é, no nosso difícil ambiente de trabalho, como manter a paciência? Como manter a alegria? Como conseguir tratar as pessoas bem? Como conseguir, sem palavras, pregar o evangelho para alguém? No nosso ambiente de trabalho, nós temos pessoas enjoadas, pessoas que vão te perseguir, mas tem pessoas que convivem com você sem toda essa perseguição. Como é que a gente tem se relacionado? Vai ter gente que não vai querer falar com você mesmo. Mas e aquelas pessoas que falam com você? Quando elas procuram saber de você alguma coisa, como é que você trata, como é que você fala, como é que você convive com elas no ambiente de trabalho? Eu sei que vocês não são escravos, mas eu poderia brincar que alguns são escravos da CLT, né? Uma brincadeira assim. Vamos supor que você está ali naquele ambiente, às vezes o ambiente é hostil. Às vezes é um ambiente que você não aguenta mais. O que Paulo falaria para você? Enquanto você não consegue outra coisa, seja cristão. Faça o seu melhor. Vá trabalhar como se você estivesse no melhor trabalho da sua vida. Por quê? Porque o nosso objetivo de vida é honrar o nome do Senhor. Então, se eu trabalho bem, é o nome de Cristo que é falar, tá vendo? É evangélico.
O que começou a acontecer na época de Paulo? Os escravos que eram evangélicos valiam mais dinheiro. Porque quando eles iam comprar esses escravos, eles sabiam que eles não iam ser rebeldes, que eles não tentariam fugir, que eles não iam precisar bater neles. Então, muitos ricos da época procuravam escravos evangélicos. Mas o pensamento de Paulo era: vamos mostrar que apesar dessa situação de escravidão que provém de dívida, provém de guerra, provém de alguém que já nasceu numa família, vamos viver uma forma que nós possamos ser amigos dessas pessoas. Que nós possamos pregar o evangelho e mostrar a paz que existe no nosso coração para essas pessoas. Vocês estão me compreendendo? Então, a primeira situação que Paulo diz aqui é o seguinte: se de repente o Senhor que está governando você na escravidão não for cristão, cuidado para que a tua atitude não faça o nome do Senhor ser blasfemado. Cuidado para a tua prática errada não envergonhar. Pelo contrário, que esse Senhor olhe para você e tenha curiosidade para saber que lugar é esse que você tem aprendido todas essas coisas, que tem trago essa paz. Só que esse ensinamento de Paulo não serve só para trabalho, não serve só para esse contexto de escravidão. Ele serve para todo lugar que a gente tiver pessoas, a gente tiver que se relacionar. A forma que o teu temperamento reage, a forma que você fala com as pessoas. Eu sei que nós não somos perfeitos, mas também não dá para a gente viver como se não existisse Deus e do jeito que a gente bem entender. Como a gente fala com as pessoas, como a gente trata as pessoas, como a gente brinca com as pessoas, como a gente dá carinho para as pessoas, como a gente faz isso. Muitas das vezes, os nossos amigos que não são evangélicos se sentem tão à vontade perto da gente e querem saber um pouco mais da nossa vida. Começam a respeitar a nossa amizade, a nossa integridade. Vocês estão entendendo? Não estou dizendo que você ser a melhor pessoa do mundo não vai te trazer perseguição, porque também tem na Bíblia que nós seremos perseguidos porque a gente quer ser correto. Mas não é que todo mundo vai te odiar, porque tem aquele crente também que é demais, né? Todo mundo me odeia. Não é normal. Ter é comum, biblicamente. Agora, todo mundo não é tu que é enjoado. Então, uma péssima pessoa. Mas, no geral, podem surgir pessoas que nos perseguem, mas vão existir pessoas que vão nos admirar pela nossa simplicidade, pela nossa educação, pela nossa alegria, pela a disponibilidade que a gente tem para ajudar essas pessoas. É isso que Paulo está deixando claro. Timóteo ensina a igreja que eles precisam ter uma boa reputação na rua. Aqui é um contexto de escravo. Esse é o primeiro caso, quando o patrão não é cristão. Quantos aqui tem um patrão que não é cristão? Quanto aqui tem um ambiente de trabalho que não é cristão? Será que existe diferença do teu comportamento para essas pessoas? Sabe o que é mais triste? É você parar para pensar assim: poxa, tem um fulano que é mais calmo do que eu lá. Tem um ciclano que é mais carinhoso, mais educado do que eu. São coisas que a gente tem que se perguntar: como? Como alguém que não professa fé em Cristo é mais controlado, é mais honesto e dá mais exemplo do que a gente que é evangélico? Alguma coisa, algo de errado, né, não está certo. E Paulo está trazendo luz justamente para isso. O segundo caso que Paulo vai trazer é o que estava acontecendo muito. Era quando aquele senhor do escravo se convertia. Olha o versículo 2. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, deve servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Olha que coisa interessante, isso é uma coisa que acontece. O seu senhor se converteu. Aí sabe o que o escravo começa a pensar? Agora ele não pode me mandar mais. Agora ele tem que aceitar, agora ele tem que, sabe? Isso é um relacionamento, eu vou trazer muito para os dias de hoje. Vamos supor que eu contratei o Patrick. O Patrick errou. E eu vou chamar a atenção do Patrick. Eu não posso chamar a atenção dele porque eu sou da igreja. Ou então o Patrick começa a trabalhar de uma forma errada
e não quer que ninguém chame a atenção dele porque eu não posso chamar porque eu sou um irmão da igreja. Sabe confundir as coisas? A ótica é completamente diferente. Se é um irmão seu em Cristo, é aí que você vai ter que ajudá-lo muito mais. Olha como é o pensamento diferente. Não é para você se aproveitar, é para você ajudar muito mais. E é uma coisa que no finalzinho ele diz o seguinte, olha o finalzinho do versículo 2. Ensine e recomende essas coisas. Qual é a moral da história aqui? A moral da história é nosso comportamento pode fazer as pessoas blasfemarem contra Cristo. Nosso comportamento pode fazer as pessoas falarem mal de Deus. E vou repetir. É certo que quem quiser te perseguir vai falar de você de qualquer forma. Mas não é comum todo mundo no teu ambiente de trabalho falar mal de você. Não é comum. Pelo nosso temperamento, pela nossa forma de tratar as pessoas, pela nossa forma de conversar, pela nossa forma de conviver. E eu sei que vocês estão me olhando aqui pensando no ambiente de trabalho de vocês. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas das vezes é estressante. Eu sei que tem pessoas com pensamentos diferentes. Mas essa é a nossa missão. Se eu fosse Timóteo aqui agora, Paulo escreveria diferente. Tayan, ensina a igreja, quem está escravizado na CLT, brincadeira, tá? Quem está escravizado, que trabalhe da melhor forma possível. Eu estou falando isso, tem um monte de irmão que nem é CLT aqui, né? Mas, gente, vocês sabem que o trabalho ele parece cansativo. Vocês sabem que a gente tem a tendência de reclamar. É inadmissível que um cristão evangélico que queira sair do seu emprego comece a envergonhar o nome de Cristo porque quer sair daquele emprego, comece a fazer de qualquer jeito, comece a desonrar o nome do Senhor. A gente tem que ter cuidado com isso. O nosso papel é: você quer sair do seu emprego? Saia. Não fique forjando nada, isso é errado. Se você não tem coragem de chegar com o seu patrão e falar, você pode me liberar? Não forje sair. Não comece a faltar, não comece a atrasar. Isso não é papel de cristão. Que o nosso exemplo seja sempre correto. E Paulo deixa muito claro, a imagem que você vai deixar, a amizade que você vai deixar, a forma que você se relaciona com as pessoas vai marcar elas para sempre. Elas vão lembrar de você para sempre. Escuta o que eu estou te falando. Talvez no pior momento da vida delas, elas vão lembrar de quem? De você. Meu amigo, me perdoa, você pode conversar comigo? Às vezes você trabalhou 2, 3 anos, essa pessoa nunca falou com você sobre Jesus. Mas eu tenho certeza que vai ficar na memória dela algo. O fulano de tal, ele é evangélico, era uma ótima pessoa. Eu vou procurar ele. Eu não sei se alguém já passou por isso aqui. Mas eu já passei várias vezes por isso. Provavelmente você já deve ter passado por isso. Do nada alguém que nem era tão próximo querer conversar com você. Então isso é muito importante. É muito importante se de repente vocês trabalharem para alguém que é irmão de vocês na fé, que vocês tenham mais carinho ainda por ele. Que vocês se preocupem muito mais com ele. Porque ele é teu irmão na fé. Vocês estão compreendendo? Paulo pede que se recomende isso. Repete comigo, nós devemos honrar a Deus com o nosso trabalhar. Então você que está dando trabalho, você que já está envergonhando aí, hoje é uma ótima noite para você se arrepender dos seus pecados. Você que fica em rodinha de pessoas que são extremamente ingratas, já agradece a Deus pelo pouco que você tem. Se você quiser outro emprego, procure outro. Ore a Deus para te dar um outro. Amém? Não forje nada, seja sempre o melhor que você pode ser. É uma coisa que meu pai sempre me ensinou. Saia e deixe a porta aberta. Porque se um dia você precisar voltar, as pessoas vão querer te receber de novo. Amém? Então, se você tem reclamado muito ultimamente, para. Olha o que Deus te entregou. Faça o seu melhor. E se você não está satisfeito com o seu emprego, procure outro. E quando aquele outro aparecer, saia com honra daquele que você está.
Esse é o pensamento fronesiano sobre trabalho. Amém? Nós precisamos honrar a Deus. Eu sei que nas palavras parecem bonitas aqui, mas é difícil. Todo esse texto agora, de Timóteo 6, nós vamos falar sobre o contentamento. Tudo aquilo que a gente reclama, que a gente está insatisfeito. É por isso que essa canção nova ela vai ser muito importante para essa igreja. Porque Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, fala para esses escravos que eu sei que não é fácil ser escravo. Mas nós podemos mudar esses cenários através dos relacionamentos corretos. Ensina eles a fazer o melhor, serem conhecidos por serem grandes profissionais. Porque se eles forem grandes profissionais, todo mundo irá falar bem dele, todo mundo gostará de ficar na presença dele. E eu tenho certeza que o Senhor dele vai tratar ele da melhor forma possível. Ensina Timóteo que se alguém porventura estiver trabalhando na casa de alguém que é um senhor que se converteu, é aí que eles têm que ajudar mais ainda a propagar o evangelho, os bons costumes e um relacionamento saudável ali dentro. Você não está se tornando cristão para se tornar um revoltado, alguém que detém a verdade na sua mão e que quer bater em todo mundo. Você se torna um cristão de verdade para saber se relacionar com as pessoas e suportar os difíceis. Amém? E está pronto para os difíceis, se precisar de ti um dia para falar sobre a palavra. Eu vou contar uma história para vocês. A Stephanie me testemunha aqui. Vou contar uma história interessante para vocês. Eu não vou citar nomes. Uma pessoa no trabalho, ela falou assim para mim, você pode me ensinar a Bíblia? Eu falei, eu posso. Aí gastei algumas horas do trabalho falando sobre as diferenças de igreja, sobre a Bíblia, sobre o trabalho, sobre a Bíblia e tal, falando, foi legal. A pessoa chegou no outro dia, escutando louvores. Aí, uma viagem dessa, o dono da empresa veio. E aí, essa pessoa foi, uma terceirizada, foi conversar particular com o dono da empresa. Olha, eu acho melhor você tirar o Tayan, que ele passa o dia inteiro lendo Bíblia no trabalho. Então, acontece, isso acontece. Tá entendendo? Óbvio que contornei, né, isso. Porque eu estava lendo um trecho que era para ensinar a pessoa, né? E aí, eu fiquei rindo disso depois, né? Eu fiquei rindo. Mas são situações que acontecem. Se essa pessoa vier de novo e perguntar um texto, eu vou falar de novo. E ela vai dizer de novo que eu estava só lendo Bíblia e não fazia nada. Essas coisas acontecem. Tá entendendo? Aí, o que eu fiz? No outro dia, bom dia, e estava falando com ela normal. Vocês estão entendendo? A gente vai passar por essas situações. Você pode passar por alguém que quer te derrubar, quer puxar teu tapete, continue trabalhando correto e certo. E se o cara conseguir mentir e me derrubar, e vão te derrubar, tu vai sair do emprego, Deus vai te dar o melhor. É assim que funciona. Então, meus irmãos, que a gente possa essa noite, através dessa história, dessa doutrina para os escravos, a gente possa refletir a nossa profissão. Isso serve para você que trabalha, que sai da sua casa para trabalhar. Serve para você também que fica em casa trabalhando. Você que cuida do seu lar. Nós vamos falar sobre todo o capítulo 6, sobre estar contente em Jesus. Olha para mim aqui, por favor. Só para o olho direito, tá? Por favor. Parem de olhar para o meu olho esquerdo. Olhem para mim, tá? Parem de reclamar. A murmuração é um problema espiritual que te envenena seriamente. Vocês estão entendendo? Nós podemos cultivar um estilo de vida que, ao invés da gente olhar para o problema, nós olhamos para a oportunidade que nós temos de honrar a Cristo com a nossa forma correta de ser. Eu falo para vocês, eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar. Não porque o ser humano também gosta, mas é porque eu sei o que às vezes não tem um dinheiro para poder dar alguma coisa para a tua família comer. Vocês já passaram por isso. Vocês sabem o quanto é difícil isso. Então, quando eu vejo hoje tudo que Deus me entrega, tudo que Deus me deu para trabalhar, eu, às vezes, tenho que pedir para eu parar, porque senão eu não paro, eu fico o tempo todo trabalhando. Porque eu olho para um texto desse e eu falo, Senhor,
que eu seja conhecido por ser alguém que ama trabalhar e que se relaciona bem com as pessoas e conversa de forma correta com as pessoas. Espero que vocês sejam conhecidos dessa forma também, de ter paciência para ensinar 1, 2, 3, 4, 5 e quantas vezes for necessário, de ver pessoas que estão à minha volta aprendendo e crescendo profissionalmente, como outras pessoas fizeram comigo. Eu lembro uma história quando a Tainá engravidou. Ela passou os 9 meses da gestação, eu estava desempregado. Uns 2 dias antes do parto, eu consegui um emprego. Tanto é que quando ela foi para ter o Davi, eu estava no primeiro dia de emprego. Né? Ela teve numa maternidade atrás do Bosque, né? É Bosque? Atrás do Bosque, e eu trabalhava na Marquês de Herval, perto ali da Carme Academia. Vocês lembram dessa academia? Eu nem sei se existe hoje. Então eu trabalhava numa academia concorrente, lá na recepção. E eu lembro que eu vinha andando feliz, porque meu filho tinha nascido, isso era à noite, nem me deixaram entrar no hospital. Eu bati lá, estava à noite e tal, que era para levar uma comida para ela. Então eu lembro desses momentos, assim, sabe? E nessa época, eu conheci um rapaz, que o nome dele era Cabeludo, eu nunca mais vi esse cara. Chamava ele de Cabeludo, o Nilson. Um dia eu vou encontrar ele por aí. E aí eu lembro que eu precisava conseguir um valor a mais para eu poder pagar algumas coisas. E o Nilson falou assim para mim: Tânia, tu quer trabalhar comigo? Tu trabalha na recepção aqui de madrugada, a gente faz os outros serviços dentro das academias. Aí era para você tirar todos os maquinários da academia, desmontar os maquinários, pintar o chão. Óbvio que eu não sabia fazer nada disso, né? E eu lembro que eu trabalhava de madrugada com ele. Aí eu saía de casa 9 da manhã, eu já emendava e chegava em casa de madrugada para trabalhar com ele. Então esse cara me ensinou muito. A não ter corpo mole, sabe? Me ensinou muito, me pegou na mão e me ensinou muito. Aí eu aprendi a pintar, aprendi a fazer manutenção de negócio de academia. Aí, graças a Deus, Deus foi abençoando, eu não precisei mais fazer isso. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei lembrando disso, o quanto a gente, quando é um profissional bíblico, o quanto pessoas à nossa volta podem crescer. O quanto alguém que sabe menos do que a gente pode aprender. O quanto, se a gente for humilde, a gente pode aprender com pessoas que estão acima da gente. Esse é o posicionamento cristão. Fazer o melhor para a vida das pessoas, ensinar as pessoas naquilo que você pode e também aprender com outras pessoas, saber se relacionar. Às vezes, o ambiente de trabalho é estressante, sabe? E você tem que botar a cabeça no lugar e respirar fundo, tá me entendendo? E segurar algumas coisas. Você coloca em prática diariamente o que você precisa ser um cristão. Então, olhem para esse lado da vida de vocês. Prestem atenção na vida de vocês. Qual é o exemplo que vocês têm deixado? Amém? Nós não somos escravos. Somos apenas escravos de Cristo. Amém? Ainda bem. Mas nós vamos falar sobre esse texto aqui, sobre contentamento. A gente reclama muito, a gente é muito insatisfeito, né? Todos vocês estão aqui, inclusive eu. Se a gente não estiver falando sobre esse assunto, a gente cai nesse erro de forma profunda. Quando vê, a nossa vida se resume a desespero, reclamação e falta de satisfação em Cristo Jesus, enquanto a gente tem toda uma vida para honrar a Cristo. Amém? Então eu quero que você fique de pé, por favor. Amém?